Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e por todo sempre. Hoje é um dia especial para a nossa casa, porque estamos comemorando, apesar de o aniversário ter sido na quinta-feira, dia 1º de agosto, mas hoje nós estamos comemorando o aniversário, 22 anos de fundação do Grupo Espírita de Petrolina. Hoje passou um videotape na minha cabeça, porque o nosso já desencarnado irmão Romário Menezes, ele me procurou certa feita no final de semana e chegou na minha casa dizendo: Sócrates, diante dos problemas que nós estamos encontrando, eu gostaria de contar com você para nós fundarmos uma nova casa. Eu falei com o Frederico Menezes e ele me orientou que há sempre necessidade de um novo ponto de luz, apesar de já existirem outras casas na região, mas seria um desafio a ser enfrentado. Eu disse: não, tudo bem. Ele almoçou comigo à tarde e nós já começamos a rascunhar o que seria o estatuto e o regimento interno da casa. Cerca de uma semana, no máximo menos de 15 dias, ele já havia conseguido a alocação de um imóvel lá na rua Castro Alves, e no dia 1º de agosto de 1997, aproveitamos que Frederico Menezes estava aqui na região, tinha vindo fazer a participação no simpósio, e ele foi conosco para a reunião de abertura dos trabalhos do Grupo Espírita de Petrolina. Foi feito um evangelho, foi feita a abertura dos trabalhos, a abertura de uma ata de fundação, onde vários companheiros estavam conosco. Alguns hoje já tomaram outros rumos, o próprio Romário já desencarnou, alguns se afastaram da cidade, outros estão trabalhando em outras casas em virtude da distância que o GESP se tornou para o seu comparecimento. Mas ao longo desses 22 anos, a assistência e o amparo da espiritualidade sempre se mostrou muito intenso. Quem conheceu essa casa há 22 anos atrás, para ver onde ela chegou em termos de desenvolvimento de atividades, eu não digo nem em termos de espaço físico, que isso é importante, mas não é o mais importante. Eu digo em termos de desenvolvimento, de capacitação de trabalhadores. Então, eu digo a todos vocês que é um sentimento incomensurável que eu sinto nesse momento, a alegria de poder estar aqui na casa trabalhando e com tantos novos companheiros, tantos novos colaboradores nessa tarefa, porque eu sinto que eu já posso partir, não tão cedo, mas já posso partir porque a casa já está estruturada para permanecer prestando seus serviços. Quando a coordenação de divulgação doutrinária propôs o tema, estava muito alinhado com o seminário que a casa realizou ontem à tarde e hoje pela manhã com Cristina Pires, que é a presidente atual da Federação Espírita Pernambucana. E eu fiquei preocupado. Eu digo: Cristina vai chegar, vai falar tudo sobre família, quando for falar à noite já não terei mais muito o que abordar. Mas ela deixou a abordagem dela muito no campo assim voltado. A questão de hoje mesmo foi voltada ao jovem e à mediunidade. Ela trabalhou algumas coisas específicas e deixou margem para que eu pudesse alinhavar. E como a grande maioria não estava presente, também facilita, que é como se fosse uma feedback, uma recapitulação do que ela fez. O livro que foi proposto, eu recomendo a leitura dele, mas para abordagem eu não me prendi muito ao livro, porque Ivone do Amaral Pereira, ela, depois do desencarne, foram encontrados alguns livros que ela havia deixado já escritos. E como a federação ainda estava demorando com a análise, a família pediu os livros de volta. E decidiram, já mais recentemente, publicar esses livros. Foram 4 livros, um deles é esse, que trata da família espírita. É uma historiazinha que ela conta de uma família, mostrando como uma família espírita deve se comportar, dentro dos papéis de pai, filhos, avós. Então, a leitura dele é mais interessante, porque se for narrar, é uma história até bem simples, a maneira como ela faz a narrativa, tá? Então, não vou me prender a isso, porque existem questões muito mais profundas e importantes a serem discutidas. Quando a gente fala de família, no livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel
É a questão 110. Qual seria a melhor escola de preparação para os espíritos reencarnados? Me permitam a leitura para ser fiel ao texto. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Veja que a resposta que Emmanuel dá, ela é muito clara. O lar é a escola fundamental para a educação moral da criatura humana. E podemos, através da resposta dele, perceber que ele estabelece uma diferença. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também fez isso. A diferença entre o que é educar e o que é instruir. Ele diz que cabe às universidades instruírem para formar o cidadão. Mas o desenvolvimento dos caracteres morais, isso é tarefa inalienável do lar. É responsabilidade da família. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, a 685A, que está dentro do capítulo da Lei do Trabalho, Allan Kardec perguntou se um homem já velho, não podendo ter forças para se sustentar, seriam os mais novos responsáveis por isso. Quem seria o responsável? Seriam os mais novos? Ele pergunta. A espiritualidade diz que a família, mas a família não podendo, cabe ao governo, ao Estado, a responsabilidade de suprir as necessidades. Aí ele começa, dentro desse capítulo, ele começa dessa resposta, ele faz uma nota, onde ele começa a tecer comentários a respeito do que a economia tem que se preocupar para equacionar esse problema. Porque hoje nós estamos vendo isso, a dificuldade de entender como é que a sociedade, tendo uma expectativa de vida maior, como que vai se equacionar, né, a manutenção dessas pessoas economicamente. Mas ele diz que a ciência econômica, ela esquece de um fator que é o principal, que é a educação. E ele diz, não é a educação dada pelos livros, mas a educação estabelecida pela aquisição de caracteres, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando ele fala isso, ele nos chama a atenção de que a educação é uma responsabilidade que nós temos dentro do lar, de fazer com que, através da repetição, os hábitos, ou seja, a repetição de atitudes positivas, de práticas do bem, se tornem hábitos na vida das crianças. Se nós educamos os nossos filhos, significa que nós procuramos fazer com que eles estabeleçam hábitos, tanto no campo do cuidado físico, da questão orgânica, como também das questões morais. Se nós fazemos isso, nós estamos exercendo aquele papel que é o papel inalienável dos pais. Educar os seus filhos. Nos últimos 30, 40 anos, a sociedade passou por transformações substanciais. Dentro do seu contexto, da sua estruturação de família, várias coisas nós testemunhamos que ocorreram de mudanças dentro do cenário social. Novas organizações de família, né? Hoje em dia existe a mãe sustentando a família sozinha, o pai também, existe hoje os casais homoafetivos, várias estruturações que foram surgindo dentro da nossa sociedade. E tudo isso vem trazendo fatores positivos e fatores negativos. Os fatores positivos é o fato de haver uma maior desenvolvimento, uma maior busca de pensamento, de desenvolver e racionalizar as coisas. Notadamente, as pessoas hoje têm mais discernimento, têm mais capacidade de pensar do que antes, porque antes as estruturas mais hierarquizadas, mais patriarcais, as pessoas não poderiam pensar, tinham que seguir aquilo que estava estabelecido como uma regra inquestionável. O que o pai dizia era algo, está dito e acabou-se. Então isso mudou um pouco, né? A questão da quebra do preconceito, uma maior penetração da mulher no mercado de trabalho, uma maior liberdade para a mulher, a globalização que se estabeleceu também através dos meios sociais, das tecnologias,
mas por outro lado também começou a trazer determinadas inversões de valores. Trouxe uma desarticulação da estrutura de família, trouxe um despotismo infantil. Nós percebemos que, em virtude da sociedade estabelecer que a educação, a criança, ela não poderia ser reprimida, porque você reprimindo a criança, você estaria prejudicando o seu desenvolvimento emocional. Só que esse equívoco provocou uma inversão da relação de pais e filhos, onde nós percebemos que hoje tem muitos filhos que estão sendo subjugados, muitos pais, que estão sendo subjugados pela vontade dos seus filhos. Rossandro Klinger, psicólogo famoso agora, só viu em Fátima Bernardes, então ele está renomado. Rossandro, ele tem um vídeo que ele fez falando sobre essa questão da relação de pais e filhos. Ele diz que filho é filho, pai é pai. Não se estabelece relação de amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O que tem que existir é a consciência do que é fraternidade, respeito, mas a relação não se pode confundir. Porque quando falta o respeito, quando não se compreende os papéis que cada um deve exercer, automaticamente há uma desarticulação dentro desse relacionamento. Porque muitos pais, com medo de perderem o amor dos filhos, passaram a ser permissivos demais. Com a preocupação de não frustrar os filhos, passaram a dizer sim para tudo que ele deseja, atendendo a todas as suas vontades. E com isso, o filho perde o respeito pelo pai, porque ele passa a compreender que tudo que ele quer, ele consegue, ele domina esse pai. E ao invés de amar o pai por causa disso, ele passa a rejeitá-lo. Porque é justamente pelo fato de existir o respeito que o filho passa a amar os seus pais. O primeiro contato com a justiça que eu tive foi na minha infância, foi com a vara da infância, que Dona Alcira utilizava, porque qualquer coisa de errado que fazia, tinha uma vara de araçá já guardada, e a açoite comia no centro, e nem por isso deixou nenhum ranço, deixou nenhuma mágoa, nenhum rancor. Pelo contrário, eu sei que tudo aquilo foi necessário para que eu me direcionasse, eu corrigisse aquelas condutas equivocadas que ela não aceitava. Hoje em dia, você não pode mais dar uma tapinha no bumbum da criança porque é proibido. Não estou com isso dizendo que se deva bater. Mas a autoridade do pai, ela tem que se impor, ela tem que existir. Porque senão, esses papéis se confundem e começam a gerar esses problemas que vêm surgindo. Aí, de onde se origina a família? No livro O Consolador, ainda, na pergunta 178, Emmanuel respondeu a seguinte pergunta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então percebam que existe toda uma programação reencarnatória, onde no mundo espiritual, no mundo das causas, que é o mundo verdadeiro, a vida plena é a vida do mundo espiritual, existe toda uma preparação para as tarefas, para os compromissos que nós vamos abraçar quando reencarnados. Existe todo um planejamento reencarnatório. Então essas famílias, elas começam a ser estruturadas já no mundo espiritual. Mas isso quer dizer que todas as famílias aqui na Terra estão dessa maneira? Não. Por que não? Porque quando nós reencarnamos, muitos acabam fugindo da sua programação reencarnatória. Muitos acabam se deixando levar pelas paixões, pelos os costumes que a sociedade estabelece para ele, pelos desejos carnais, e começam a constituir a que chamamos de famílias acidentais. Começam a ter a construção de casamentos, de relacionamentos que não estão estabelecidos dentro daquela programação espiritual. Isso são
escolhas, isso é fruto do livre-arbítrio que nós temos. Mas as famílias realmente estão planejadas no mundo espiritual. E muitas vezes nós vamos encontrar situações como essa, de pessoas que tiveram 2, 3 relacionamentos, até encontrar alguém e que acaba encontrando o que ele chama de minha metade da maçã, metade da laranja, né? Minha cara metade. Porque às vezes é o encontro das almas que estavam com tudo planejado, mas que se desencontraram nas experiências até o momento em que houve esse reencontro. E isso estabelece a constituição da família. A família ela pode ser constituída de 2 formas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem as famílias espirituais e as famílias formadas apenas por aspectos corporais, apenas por aspectos terrenos. As famílias espirituais, eles colocam que é a família que já está estabelecida no mundo espiritual, é aquela família que já vem dentro de uma programação, é aquela em que todos os espíritos ali estão dentro de um contexto, dentro de um processo de responsabilidade de uns para com os outros. Mas determinadas famílias, são famílias corporais ou temporais, são famílias que elas surgem e se dissolvem ao longo de pouco tempo. Não tem uma continuidade. Essas famílias espirituais não é que sempre estejam reencarnando dentro dela espíritos que foram amigos em encarnações anteriores. Porque eles dizem que são 2 as possibilidades deste reencontro. Ou por uma questão de simpatia, ou por uma questão de antagonismo. Então, dentro de uma família, nós vamos encontrar espíritos que estão habitando aquele lar e que foram espíritos afins em vidas anteriores. Foram espíritos que estão trabalhando dentro de um mesmo objetivo, dentro de uma mesma realidade no mundo espiritual. E se programam para vir dentro daquela mesma estrutura familiar, para realizar projetos, para acabar projetos talvez inacabados em vidas anteriores. E esses são aqueles que estão por afinidade. São criaturas que dentro da família se encontram, se reconhecem, se amam de uma maneira natural. Mas existem aqueles que vêm por uma questão de antagonismo. São espíritos que vêm por problemas gerados no passado, dívidas constituídas em vidas anteriores e que precisam ser resgatadas. Espíritos que vêm habitar dentro da nossa família e que muitas vezes se colocam como verdadeiros adversários dentro do lar. São criaturas que, quando nascem, muitas vezes já no berço, já começam a ter um relacionamento adverso. Não aceitam a presença do pai, não aceitam a presença da mãe, ou um pai que sente repulsa por aquela criança, às vezes já dentro do ventre. Tem mães que muitas vezes não suportam até as vibrações negativas daquele inimigo do passado e provocam até o aborto. E por que Deus promove isso? E por que Deus estabelece esses reencontros? Porque Jesus nos disse, né? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então a misericórdia de Deus permitindo que os adversários do passado se reencontrem hoje, dentro de um cenário diferente, dentro de uma relação diferente, em que se permitam dissolver todas aquelas energias de adversidade, restabelecendo novos vínculos, novos laços de fraternidade, caminhando juntos para a formação de uma família espiritual, caminhando juntos para a integração da grande família fraternal. Pois é esse o objetivo maior. Todos nós estamos aqui dentro de uma marcha evolutiva. E a cada vez que nós nos integramos dentro de uma família, é porque existem experiências que precisam ser vivenciadas junto àquele grupo de pessoas, onde o objetivo maior é a evolução intelectual e moral de cada um e de todos, para que assim se estabeleça uma evolução daquele grupamento para essa consciência de que todos somos filhos de Deus, de que todos estamos dentro de um projeto maior de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução espiritual. E a família, ela é o ponto principal, é o ponto de partida
todos nós reencarnamos dentro de um propósito de uma família, da união de duas pessoas, da união de dois gametas. É onde o espírito vem ter suas primeiras experiências reencarnatórias. Alguns vão dizer, mas infelizmente algumas pessoas não têm, porque nascem e já vão direto para um orfanato. Nascem, né, e são abandonados num abrigo. Mas isso tudo faz parte de uma lei de causa e de efeito. No rumo natural da vida, o surgimento de um espírito na Terra é dentro de uma estrutura familiar. Então, se nós formos analisar o papel da família dentro da sociedade, nós vamos perceber que a família ela surge como a célula primária, a célula primordial de todo organismo social. Se a sociedade está corrompida, nós temos que buscar, dentro da família, restabelecer a sua organização para que, através de células organizadas, o organismo se restabeleça. O que é que acontece com o organismo humano quando uma célula se torna cancerosa? Todo organismo vai ser abalado por aquele carcinoma. Todo organismo vai ser abalado por células que entraram em mutação, que são células do nosso organismo que entram em mutação, que se tornam um câncer. E como mudar isso? Isso tem que ser trabalhado. Essa célula no organismo tem que ser destruída. A célula do câncer tem que ser destruída. Mas no organismo social você não pode destruir aquela família. O organismo social, a responsabilidade que existe é de estabelecer a sua ordem, é de reorganizar, é de restabelecer a saúde nos relacionamentos para que essa família ela volte a compor o tecido social, ela volte a compor todo o organismo com equilíbrio dentro da sociedade. Porque a sociedade não é mais nem menos do que o resultado ou a resultância de tudo aquilo que ocorre dentro dos lares. Se nós estamos vivendo um período de conflitos econômicos, políticos, sociais, se nós formos parar para refletir, tudo isso faz parte da própria falta de organização dentro da estrutura familiar. Eu duvido que um lar equilibrado, um lar orientado pelos valores cristãos estruturados, se as pessoas que estão saindo dali, se elas não vão estar interferindo de forma positiva na sociedade. Mas um lar onde desde cedo a criatura é levada à competição, um lar onde desde cedo a criatura é levada a ver os outros com preconceito, um lar onde desde cedo a criatura é levada a achar que tudo na vida tem que ser voltado para atendimento dos seus interesses pessoais, onde o orgulho e o egoísmo são exaltados o tempo todo pelos exemplos dos pais, pelos exemplos dos mais velhos. O que se esperar das crianças que estão crescendo dentro de um ambiente como esse? É aquilo que nós vamos ver lá fora na sociedade. Sempre a busca de levar vantagem sobre os outros, sempre a busca de atender apenas os seus interesses pessoais, farinha pouca, meu pirão primeiro, é um ditado popular que se usa para isso. E tudo isso provocando essas distonias dentro da sociedade, essas perturbações dentro da sociedade. Você não pode, hoje, dentro da nossa realidade, ter uma confiança naquilo que está sendo proposto a você. É preciso sempre estar com o desconfiômetro ligado, porque há sempre a possibilidade de você estar sendo lesado, de você estar sendo prejudicado por criaturas que vivem maquinando o mal. Mas por que elas fazem isso? Pela falta de evangelho em seus corações, em suas vidas. Pela falta de orientação sobre aqueles ensinamentos que Jesus colocou como um código moral para que nós pudéssemos nos estruturar como pessoas de bem. Pela falta de educação dentro do lar. Porque quando nós educamos nossos filhos, nós estamos preparando para que eles se tornem pessoas de bem dentro da sociedade. E se tornar pessoa de bem não significa ela encontrar um cargo ou ela arrumar uma profissão que lhe garanta muito dinheiro. É ela ser digna, ela ser respeitosa, ela ser dedicada àquilo que ela escolheu como profissão, como meta de trabalho. Ela saber respeitar, trabalhar com dignidade e respeito a todas as pessoas com que ela se relaciona. Infelizmente, são esses problemas que permeiam as estruturas familiares e que estão trazendo problemas para a sociedade como um todo.
Porque uma família em desalinho, uma família em desequilíbrio, ela acaba repercutindo nas outras pessoas. Aqueles membros irresponsáveis que estão saindo dali, eles vão afetar as outras pessoas. A internet é algo fantástico. Dentro de um grupo, de um colégio que eu estudei aos 15 anos de idade, uma pessoa postou, eu contei aqui anteriormente, mas já faz muito tempo, uma pessoa postou lá que o filho havia correspondido a um trabalho de escola, dizendo que das férias tinha lido um livro, Papai Noel na Floresta Encantada. Eu ainda lembro o nome do livro. Aí a mãe colocou lá, contando a história, dizendo, mas vê fulano como está sabido. Eu fui perguntar para ele se ele tinha lido isso mesmo, ele disse que não. Mas a professora tinha dito que era para responder todas as perguntas, senão ele ia tirar ponto. E como ele não tinha lido nenhum livro, ele inventou o nome de um livro para poder garantir a nota dele. Aí eu disse para ela, né, mas você chama isso de sabedoria? É isso que você está aplaudindo do seu filho? Eu disse, olha, eu não conheço teu menino, mas eu garanto a você que você deveria levá-lo na escola para ele pedir perdão, desculpa à professora. Porque o que ele fez foi algo extremamente errado. Ele ludibriou a professora, ele enganou uma criança com 8 anos de idade, já é capaz de fazer isso. Aí entra alguém lá, um parente, parece que é o avô dele, fulaninho, eu acho que vai ser um magistrado. Eu digo, olha a comparação que ele fez. Olha a comparação que o filho fez. E o pior é que eu comecei a ser assim, xingado pelos parentes dele. Eu disse, olha, eu no papel de pai, de educador, eu estou dando um conselho a vocês, porque a criança, ela está manifestando um comportamento equivocado, e se vocês não corrigem, se ele hoje faz isso, o que ele vai fazer amanhã? Ah, mas meu filho não é nenhum marginal não, e eu estou alertando para que ele não seja, porque mais tarde ele vai se relacionar com os meus filhos, ele vai estar na sociedade com outras crianças, e se ele não for orientado no bem, mais tarde ele vai estar fazendo coisa muito pior. Se você aplaude isso agora, o que você vai fazer mais tarde? Então percebam como existem equívocos no papel de educação do filho. Uma atitude dessa tem que ser reprimida. Uma criança que chega em casa com um objeto que não é dele, ela tem que ser obrigada a devolver e pedir desculpa à pessoa, porque nesse momento ela vai se constranger, mas essa frustração dela vai ser fundamental para que ela cresça como um cidadão de bem. Porque essa frustração que ela vai sentir, ela vai entender que aquilo ali é um comportamento inadequado dentro dos padrões morais da sua família. E isso vai fazer com que ela não queira mais repetir. Mas quando o pai bate palma, qual é a mensagem que ele está dando? Está reforçando uma conduta imoral do filho. Percebam que tudo isso que eu estou falando é mostrando a responsabilidade que existe da família no processo de educação dos filhos. Mas como Cristina bem colocou na apresentação dela, a responsabilidade dos pais está em você educar os seus filhos. É você fazer tudo aquilo que for necessário para que ele se soerga como uma criatura de bem. Porque os nossos filhos, eles são espíritos. Tem um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Nesse livro ele traz o tempo todo essa reflexão. Na figura de um bebê que está no berço, você está vendo aquela criatura frágil, mas aquilo ali é um espírito que é envelhecido, que já teve outras e outras reencarnações, e que na reencarnação atual ele está vindo para você com uma bagagem de experiências transatas em que você precisa observá-lo, precisa acompanhá-lo nas suas primeiras manifestações, porque às vezes, muito cedo, a criança já começa a manifestar comportamento egoísta, comportamento violento, e é desde cedo que você deve começar a educá-lo, deve começar a orientá-lo no outro sentido, porque depois que ele cresce, depois que ele entra na adolescência, vai ficar muito mais difícil. Fazendo analogia com a planta, com a árvore, né? Se a árvore começa e o galinho está torto, é muito mais fácil você colocar ali um prendedor, alguma coisa, e endireitar aquele galho, porque depois que ele engrossar, aí não tem jeito, aí tem que cortar o galho. Só que filho a gente não corta. Filho não tem como cortar.
Então, depois que o galho engrossa, você vai ter que suportar aquela deformidade. E vejam que quando ele fala isso, que os nossos filhos são espíritos, eles trazem toda uma bagagem espiritual. E é preciso essa sensibilidade dos pais de analisar e perceberem até que ponto precisa de reforço. O reforço no bem é sempre fundamental. E é preciso também reprimir, porque a repressão da atitude equivocada é que vai fazer com que ele se reformule, com que ele mude aquilo que ele traz como uma conduta do passado. Mas só que chega um ponto em que os pais, muitas vezes, vão ter dificuldades. Tem muitos pais que sofrem, porque apesar de todo esforço, de toda a dedicação, mas o filho acaba se desviando para o mal, ele acaba se envolvendo com as drogas, acaba se tornando uma pessoa equivocada na sociedade. O que a espiritualidade diz é que se você fez tudo o que estava dentro do seu alcance, fique tranquilo, porque ele é um espírito, ele é uma individualidade, ele também tem o livre-arbítrio dele. O importante é você ter feito tudo o que estava ao seu alcance. E fazer tudo o que está ao seu alcance, é importante que você tenha uma orientação segura do que realmente é importante nesse processo de educação. Daí surgir a Casa Espírita como sendo um porto seguro nessa aliança que se precisa estabelecer no processo educacional dos filhos, sob a orientação de um código moral maior, que é o Evangelho de Jesus. Porque a Casa Espírita, ela surge como esse oásis onde as famílias podem vir buscar a orientação segura de como orientar, como educar os seus filhos no caminho do bem. Para isso, as Casas Espíritas oferecem os trabalhos de evangelização infanto-juvenil. E hoje a Federação Espírita Pernambucana, hoje não, já há cerca de uns 30 anos, a Federação Espírita Pernambucana vem nos alertando sobre a necessidade também de a evangelização da família. Daí essa campanha, família, aperte esse laço, que foi o tema inclusive do nosso seminário aqui. Há 30 anos que a Federação vem trabalhando isso. O trabalho de evangelização infanto-juvenil é uma tarefa primordial dentro das casas espíritas. Infelizmente, algumas casas são estruturadas para o trabalho no campo da mediunidade. Você chega em instituições que têm reuniões mediúnicas de segunda a sábado. Só dão o domingo de folga para os médios. São vários grupos de médios trabalhando. É louvável o trabalho? Tem sua importância. Mas quando nós vamos avaliar o trabalho de evangelização na casa, muitas vezes é só um dia. Ou seja, a prioridade está para o trabalho mediúnico. Outras casas estão muito voltadas para o trabalho do assistencialismo. Entrega sopa pelas ruas, entregam cestas básicas às famílias 2, 3 vezes por mês. É um trabalho assim, grandioso no campo material, que tem sua importância e tem sua relevância. Mas quando você busca saber no campo da evangelização, não existe uma preparação de trabalhadores para a evangelização. Portanto, não existe trabalho de evangelização. Joana de Ângeles, ela diz que o trabalho de evangelização é a primeira tarefa a ser desempenhada na casa espírita, porque é um trabalho de profilaxia. Quando você evangeliza a criança ou adolescente, você está fazendo com que eles se tornem homens de bem. E se ele se tornar homem de bem, ele não vai se tornar uma criatura frustrada, perturbada, não vai se tornar um obsessor. Porque a reunião mediúnica é voltada para quê? Na sua grande maioria das vezes, para atender uma demanda de perturbações espirituais que a sociedade sofre. Aí procura a casa espírita para tentar se livrar desses processos obsessivos. Mas esses processos obsessivos só ocorrem porque esses obsessores não foram evangelizados. Se essas criaturas tivessem sido evangelizadas, elas não estavam hoje destilando ódio, desejo de vingança, elas teriam compreendido a fraqueza e a falha do seu adversário. Então, o trabalho de evangelização é um trabalho primordial na casa espírita. A nossa casa, ela desde a sua fundação, que ela pauta nisso. Hoje nós conseguimos estabelecer um horário mais adequado, porque hoje os pais não têm mais desculpas de dizer que não pode trazer o filho para a evangelização.
porque nós fazíamos no sábado pela manhã, aí era um transtorno, porque tinha pais que não traziam, porque estavam comprometidos no trabalho. As crianças e adolescentes também começaram a ter aulas e provas dia de sábado. Isso começou a gerar problemas. Aí, discutindo com a federação, eles aplicam essa dinâmica lá. Nós colocamos o horário da evangelização no mesmo horário da reunião doutrinária. Ou seja, os pais estão aqui sendo doutrinados e os filhos estão lá embaixo também sendo doutrinados. Mas é preciso algo mais. É preciso que isso transcenda a tarefa que está sendo realizada dentro da casa espírita. Porque o que está sendo discutido aqui é importante para a reflexão, para a maturação do pensamento, ajuda a entender, muitas vezes, os problemas que estão sendo suportados. As crianças estão sendo esclarecidas lá embaixo também. Mas é preciso que tudo isso se conjugue dentro do lar. É preciso que dentro do lar essas questões também sejam discutidas. É preciso que dentro do lar, tudo aquilo que nós estamos falando aqui possa ser refletido no relacionamento, possa ser discutido com a criança. E não tem momento mais oportuno do que o momento do Evangelho no lar. Toda casa espírita, sob a orientação da FEB, ela busca orientar, busca instigar as pessoas e inclusive ajudar na implantação do Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar é uma condição fundamental para o estabelecimento da harmonia dentro da família. O livro, eu não me prendi à narrativa dele, porque o livro ele é todo baseado numa família espírita realizando o Evangelho no lar. Em todos os pontos do Evangelho, do livro, é sempre um momento de reflexão sobre um trecho do Evangelho, sobre uma parábola do Evangelho. E com isso, o resultado que isso traz para a educação daquelas crianças. A importância das crianças, a partir do momento que discutem no Evangelho a benevolência, aquelas crianças começarem desde cedo a se manifestarem com interesse de ensinar as crianças carentes a ler e escrever, a trabalharem gratuitamente, ajudando na comunidade, fruto das reflexões, das discussões no Evangelho no lar. E o Evangelho no lar, ele é muito mais do que um mero encontro da família em torno do Evangelho. O relato dado pelos Espíritos é de que o Evangelho no lar, ele é uma luz que se acende para o mundo espiritual, sinalizando que naquele lugar existe a presença de Jesus. O plano terreno é um plano muito obscuro, é um plano onde as ondas de pensamento são muito densas, muito negativas. No momento em que se celebra o Evangelho no lar, existe uma purificação, uma ionização daquele ambiente, fazendo com que aquela atmosfera se torne mais favorável. Nos livros de André Luiz, nos vários livros, mas nos Mensageiros principalmente, ele deixa claro o quanto é importante para as caravanas espirituais de socorro, quando elas vêm fazer alguma incursão na terra, elas encontrarem um lar onde esteja sendo celebrado o Evangelho, porque é como uma instância, um ponto em que eles vão para lá respirar um ar mais puro, sentir um padrão vibratório mais favorável. Vejam o quanto é importante o Evangelho no lar. Joana de Ângeles diz que um Evangelho, quando é realizado, ela ilumina todo um quarteirão. Aquela família consegue, através das energias, da comunhão de espíritos que vêm, espíritos familiares, espíritos protetores, guias espirituais que vêm para aquele ambiente, eles ajudam, auxiliam na higienização espiritual do lar, mas também de todos aqueles lares na circunvizinhança. Todos aqueles que estejam dentro do campo de merecimento serão socorridos. Daí o papel do Espiritismo, daí o papel da casa espírita, como sendo o ponto de reforço e de consolo para as criaturas, para que elas consigam se deslindar dos seus problemas, não resolver os problemas delas. Porque o Espiritismo ele não veio para resolver os problemas das pessoas, mas veio para nos mostrar como nós podemos nos desvencilhar dos nossos problemas. Veio nos mostrar o caminho, veio nos mostrar que existe solução, mas a solução está sempre dentro de cada um de nós. Então, se o seu lar está passando por problemas, se o seu lar está passando por dificuldades, busque dentro da doutrina espírita os fundamentos, os ensinamentos necessários. Implante o Evangelho no lar.
Traga Jesus para a presença da sua família. Faça com que nesse ambiente as crianças participem. Elas estejam ali, sentindo aquilo como sendo algo importante. É um hábito que você está estabelecendo nela. Se você faz isso com a criança, ela de cedo, ela vai crescer com esse hábito. Quando ela constituir a família dela, ela também vai levar isso como hábito para a família dela. E é um momento de integração entre os dois planos. É um momento onde nós consagramos aquele momento para a presença de Jesus, e tudo isso vai fazer com que a nossa família, como família espírita, esteja integrada com o plano espiritual, onde os espíritos superiores eles estarão, naquele momento, afastando todos aqueles espíritos perturbadores, espíritos influenciadores do mal dentro da nossa família. Veja que uma família espírita, ela pode e deve ter o evangelho implantado no seu lar. E ela deve procurar ajudar a todas as outras famílias ao seu redor a implantação desse evangelho. Dentro de todo o tratamento de desobsessão, dentro de todo o tratamento de perturbação espiritual, não existe a possibilidade de se deixar de fora a recomendação do evangelho no lar. Para que se compreenda a importância disso, foi o próprio Jesus quem implantou o evangelho no lar. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, ele narra que foi o Cristo, na casa da sogra de Simão Pedro, que numa noite em que estavam surgindo várias discussões, vários problemas, ele chamou os seus discípulos, colocou-os todos ao redor da mesa e convidou-os à reflexão em torno das Escrituras, dizendo que aquele era o momento de se alimentarem com o pão espiritual. É esse o objetivo do evangelho no lar, é alimentarmos a nossa família com o pão espiritual. Então a família espírita tem uma mensagem de um espírito que eu vou trazer aqui para vocês. É Teresa de Brito. Ela trouxe isso no livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira. Ela diz: a família espírita e o centro espírita. Na experiência da família espírita, junto aos labores do centro espírita, sugere-se que aquela se aproveite dos ensinos deste, a fim de crescer em regime de saúde moral e em clima de equilíbrio. Valorizar o centro espírita torna-se um dever carinhoso, como quem valoriza o seu lar pela afetividade que ali encontra. Quando tenhamos filhos pequenos, será nobre levá-los a conviver conosco nas atividades do centro espírita, a fim de que eles também, desde pequenos, aprendam a desenvolver carinho pela oficina de bênçãos que supre de paz e de entendimento o seu reduto doméstico. Será imprescindível que, ao dirigir os filhos, pequenos ou jovens, para o centro, participemos, frequentemos e trabalhemos nós, por nossa vez. A nossa palavra encontrará apoio e verdade na ação que desenvolvamos no nosso núcleo de atividades espíritas. A família espírita terá no centro espírita a sentinela avançada da legítima fraternidade, do trabalho incansável e a paz indestrutível, que todos devemos buscar para que a sociedade e o movimento espírita conquistem a saúde e o progresso dos quais necessitam, tendo suas bases devidamente clarificadas pelas lições de Jesus Cristo, que o Espiritismo retoma para a felicidade de todos nós. A mensagem de Teresa de Brito. Vejam que o que ela coloca é uma síntese do que eu estou procurando falar desde cedo. A relação do centro espírita com a família é porque o centro espírita se oferece como esse oásis, como esse ponto de apoio para que a família venha para o centro, traga seus filhos. Ah, mas eu devo obrigar meu filho a ir para o centro espírita? Bem, isso é uma questão de foro íntimo da família, mas entre obrigá-lo a vir ou deixá-lo preso dentro de casa no celular, no smartphone, jogando jogos de todo tipo, é uma escolha que a família faz. Tá? Os espíritas não podem colocar nada como sendo obrigatório, mas é a compreensão da importância dos trabalhos no centro para a atividade da criança, para o desenvolvimento moral dela, é que faz com que os pais insistam em trazê-los. Os meus eu nunca precisei obrigar, porque
Emanuele, ela nasceu em 24 de fevereiro de 97 e no dia 1º de agosto nós fundamos o GESP. Então, ela desde o nascimento que ela já frequenta. Os outros 2 nasceram e também desde o nascimento que frequenta o Centro Espírita. Nunca obriguei, nem impedi que frequentassem outras religiões. Mas naturalmente neles, eles perceberam a importância da Casa Espírita. E o que é importante, que ela coloca no texto, é a percepção que a família deve ter da Casa Espírita. Não é ver a Casa Espírita como um local onde eu vou me sentir bem. É ver a Casa Espírita como um local em que há um pertencimento, onde eu também participo daquele trabalho, onde eu também vou doar um pouco daquilo que há de bom em mim. Porque a Casa Espírita, ela não é essa construção física. A Casa Espírita somos todos nós. É uma troca que nós estabelecemos aqui, onde o sofredor chega trazendo sua necessidade, mas nós, quando vamos socorrê-lo, nós estamos também recebendo dele uma lição. Essa troca de experiência faz com que aqueles que chegaram um dia como sofredores, mais tarde estejam ombreando os outros trabalhadores, procurando ajudar, procurando dar a sua contribuição dentro dessa dinâmica do Evangelho. E que sofredores, na verdade, quando eu digo, são sofredores mais sofredores do que nós. Porque todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Cada um carrega a sua cruz. Então, aquele que tem a sua cruz mais leve, faça um esforço para ajudar o irmão que está carregando a sua cruz mais pesada. Esse é o trabalho dentro da Casa Espírita. São almas afins, são almas que estão em busca de um esclarecimento, de um encontro com Deus, e que tem que entender que esse encontro não se dá dentro de um processo de passividade. O Espiritismo não nos convida a um trabalho no campo da passividade, porque o Evangelho de Jesus não nos chamava à passividade. O Evangelho de Jesus sempre nos conclamou a uma ação, a um trabalho ativo. Ele não mandou seus discípulos saírem e ficarem na praça esperando que as pessoas fossem até eles. Mandou que seus discípulos saíssem em busca daqueles que estavam prontos para ouvir a mensagem. Então, na Casa Espírita, nós temos que instigar as pessoas para que elas compreendam que a passividade ela não nos ajuda à nossa renovação espiritual. A Casa Espírita nos faculta a oportunidade de trabalho, a oportunidade de serviço. E o Evangelho de Jesus ilumina essas nossas escolhas. Então sejamos todos nós, nesse momento, todos nós muito, mas muito gratos a Deus pela oportunidade que nós temos hoje de trabalhar e de servir nesta Casa Espírita, onde milhares de irmãos desencarnados já foram socorridos. Espíritos que, tendo sido socorridos em determinada época, já vieram depois se manifestar em nossas reuniões, já se colocando como trabalhadores, aliados às nossas tarefas. Criaturas que chegaram em condições extremamente debilitadas, mas que através do socorro oferecido pelos nossos benfeitores espirituais, conseguem se livrar das influências do mal e conseguem se soerguer, continuar sua vida, sem que para isso nós cobremos que a pessoa se torne espírita. Porque a Casa Espírita ela não está preocupada em formar prosélitos. A Casa Espírita está preocupada em ajudar as criaturas na sua renovação moral. A Casa Espírita está preocupada em difundir o Evangelho de Jesus, plantando a semente no coração das criaturas. Cada um que siga seu rumo, que bem desejar, mas que leve consigo a mensagem de que a vida é plena no mundo espiritual e que a vida no mundo físico ela é um período de experimentações, de vivências que nós precisamos aproveitar o máximo para adquirir as virtudes, os tesouros a que Jesus se referiu, para que possamos retornar ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Para que possamos ser reconhecidos no mundo espiritual como aquele que enfrentou o bom combate, que enfrentou a boa luta, que venceu os seus desafios e que está retornando para uma nova oportunidade, uma nova experiência. Porque nós somos espíritos, não esqueçamos jamais disso. Transitoriamente estamos no plano físico, mas a nossa realidade é no mundo espiritual. Esta casa foi idealizada no mundo espiritual. A mentora da nossa casa, nossa irmã Marta, desde muito antes, ela já estava orientada à organização dos trabalhos desta casa. Hoje nós temos vários espíritos que trabalham conosco, que nos orientam e nos guiam nas nossas atividades, que são espíritos ligados a essa relação que existe nossa com o mundo espiritual. E o que mais nos fortalece é a certeza de que Deus está conosco, de que Jesus está conosco. E que todos eles sempre manifestam isso, que nós nunca estaremos desamparados.
E essa certeza que nos impulsiona para mais 22, como Cristina disse, né, mais 44, mais 88 anos pela frente. Que se eternize a nossa casa, oferecendo à sociedade do futuro um panorama muito mais favorável do que aqueles que nós enfrentamos hoje. Mas isso será o resultado das construções que nós estamos fazendo hoje, na preparação dos nossos filhos, para que eles assumam o amanhã na condução da nossa casa. Então, deixo a todos vocês um beijo carinhoso no coração. Votos de muita paz, de muita luz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E que muito mais do que as nossas famílias separadas, nós estejamos aqui formando a família GESP. Estejamos aqui nos reconhecendo como uma grande família fraternal já constituída aqui na Terra. E quando nós retornarmos para o mundo espiritual, possamos nos reconhecer como aqueles que estiveram aqui trabalhando e servindo em nome de Jesus.